livro de Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. Nós vamos estar concluindo. Eu estou tentando concluir essa mensagem, mas como nós ficamos sem culto, nós não concluímos. Que é como alcançar a resposta de Deus. Em Tiago 4:3, nós lemos, Pedi, pedis e não recebeis, porque estão pedindo errado. Estão pedindo para usar, para gastar com coisas erradas, amém? Com o pecado. Então nós só vamos alcançar de Deus quando tudo aquilo que nós pedirmos tiver um propósito para o reino de Deus. Se aquilo que você estiver pedindo, Deus estiver naquela situação. Então por isso quando a gente for pedir, quando você for pedir, pense e busque entender o seguinte, isso é vontade de Deus? Deus está nessa história? Deus vai se agradar? Com o que eu vou beneficiar o reino, a obra de Deus? Ou com o que eu vou estar adorando a Deus se eu pedir isso a Deus e Deus me der? Amém? Então, busque o que é certo, amém? Temos que aprender a pedir o certo. Nós lemos que nós temos que aprender a buscar o quê? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá revelação de todas as coisas. O Espírito Santo te ensina a fazer a verdadeira oração e a oração certa. Porque o Espírito Santo, ele traz a vontade de Deus para o seu coração. Então você começa a orar o que é certo, amém? Depois nós entendemos que nós temos que ter vida com Deus. Que não resolve, não adianta só pedir. Temos que ter vida com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso também através do Espírito Santo, da busca do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Ter vida com Deus. É como uma mãe e um pai. Uma mãe e um pai agrada de dar presentes, recompensas a filhos desobedientes e rebeldes que não têm nenhum relacionamento com seus pais? Não. Assim é Deus. E Deus, ele nos chama de filhos amados. Agora, por último, vamos encerrar. Tendo vida com Deus, faz gerar em nós fé. A nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus faz em nós fé. Amém? Então, vamos ler agora o texto que está em Mateus 21, do 18 adiante. Vamos lá. Que fala da figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela. Isso é Jesus, que está dizendo, contando sobre Jesus. Mas não achou nela senão folhas. Ou seja, a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha fruto, não tinha figos. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissestes, erga-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, vereis. E tudo que pedirdes,
Glória a Deus. Eita glória. Agora sim. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu falei o último aqui, ó? Tendo vida com Deus, intimidade com Deus, busca de Deus, gera em nós a fé. E aqui conta a história, esse momento que Jesus passou aqui, que eles passaram ali junto com os discípulos, perto de uma figueira, e eles estavam com fome. Foram à figueira, mas simplesmente ela estava cheia de flores, verdinha, mas não tinha frutos. Jesus então orou para aquela figueira, amaldiçoou ela, e ela secou. E secou assim, na hora. Imediatamente, secou, pronto. E os discípulos ficaram assim, como assim? E aí, Jesus falou para eles assim, olha, em verdade eu digo a vocês, que se vocês tiverem fé, e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte vocês vão dizer, erga-te e lança-te ao mar. E tudo o que vocês pedirdes em oração, se acreditarem, vão receber. A Bíblia nos fala assim, que o crente, o cristão, vive pela fé. E se ele retroceder na sua fé, se ele duvidar, Deus não se agrada dele, Deus não se compraz. Esses dias eu ouvi uma pregação sobre isso. A pessoa tem fé, quando ela tem fé, ela se achega a Deus. Quando ela tem fé, ela se aproxima de Deus, ela está indo em direção a Deus, certo? Mas, se ela começa a duvidar, ela começa a retroceder. Será? Ela começa a ir para trás de novo. E as dúvidas vêm. E ela começa a pensar se é de Deus mesmo, se não é de Deus. E ela começa a duvidar da palavra profética. Ela começa a duvidar da Bíblia. E como estamos passando estes tempos, ela começa a duvidar, será que Deus está no controle mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo ou não vai? Será que Jesus vai cumprir a promessa da sua vinda? Então ela começa a entrar o quê? Num mar de dúvida, de medo, de pânico, de ansiedade. Ela começa a dizer no seu coração, não vai dar certo, porque o pastor pregou, a pastora pregou na igreja e saiu daqui no fogo puro, porque ela leu a Bíblia, o Espírito Santo encheu o coração dela, porque ela ouviu uma palavra na televisão ou num rádio, e o Espírito Santo encheu o coração dela. Mas ela vai passando um tempo, ela vai embora para sua casa. Às vezes os problemas, as ondas começam a vir, e ela começa a duvidar. Será? Então, meus irmãos, nós temos que ter fé. Bater o pé, ter fé, não duvidar, não retroceder. Então, se Deus falou, está falado. Amém? Repita isso comigo. Se Deus falou, está falado. Então você não pode duvidar. Você não pode ter medo. A Bíblia nos fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ainda que você estiver num leito de morte, isso está falando para mim também, ainda que o médico falar para você, olha, ou falar para os parentes, pode vir despedir, porque é o fim, porque tenha poucas horas, ainda que você se encontrar, ou que eu me encontrar nessa situação, eu ainda tenho que ter fé em Deus. Não é só fé que Deus vai me ressuscitar ou que vai me trazer de volta, mas é ter fé também, ter fé até para morrer, né? Porque até na morte Deus está, porque Deus se agrada da morte do crente, porque quando o crente morre, quando a pessoa morre em Cristo, ela já vai estar com Deus.
ela já vai estar salva, ela já vai estar livre. Então até na morte Deus tem propósito. Então que nós temos que ter fé, acreditar, confiar totalmente, inteiramente no Senhor, sem duvidar. Medo às vezes vem, mas nós temos que repreender. Amém? Pedir, Senhor, enche a minha alma, preenche a minha alma, esteja comigo, Senhor, em nome de Jesus, esteja comigo. Nós passamos por momentos, meus irmãos, de aflição, às vezes de ansiedade, às vezes, sei lá, só você sabe, porque cada um de nós passamos por situações difíceis, mas nós temos que buscar o autocontrole em Deus. Um dos frutos do Espírito Santo é mansidão, domínio próprio, que eu já preguei um por um aqui na igreja, nós já pregamos. Então, o domínio próprio, nós temos que buscar o domínio próprio, nós temos que buscar o autocontrole de nós mesmos e das nossas emoções. Amém? Eu vejo por aí muitas pessoas perdendo o domínio de si mesmo, principalmente nesses dias. Eu tenho ouvido, não sei se vocês têm notícia, de casos de pessoas que estão suicidando, inclusive em Itaguara mesmo. Ontem nós ficamos sabendo de uma pessoa que enfiou uma tesoura na barriga. Então, assim, de desespero, a pessoa põe na cabeça assim que não vai conseguir sustentar os filhos porque está desempregado. E aí ela vai, suicida e mata os filhos, mata a esposa, né? Então assim, chega a uma loucura. Mas muitos não conhecem a palavra. Mas vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a palavra. E nós temos que buscar isso em Deus. A fé, a determinação. E procurar a ter o domínio próprio, o domínio de si mesmo. É se vigiar, é olhar para você e dizer, tem algo errado na minha vida? E quando você vê que você está perdendo, isso é para mim também, irmãos, e eu exercito isso demais da conta. Quando você vê assim, nossa, eu estou perdendo o controle da minha vida, estou muito nervosa, ansiosa, nossa, estou mal. Aí você tem que começar a rever, não, eu preciso controlar isso. Eu preciso colocar isso em ordem. Tem alguma coisa errada. Então, é isso aí que nós temos que buscar, meus irmãos. Buscar a fé em Deus. Ter fé. Não retroceder. Bater o pé. Não duvidar. Amém? Ainda que o mundo diga o contrário. Deus está conosco e nós temos que crer. Que Ele é fiel para fazer, para cumprir muito mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Então, Ele é fiel. Tudo está na direção dEle. Deus é o Deus da provisão. A Bíblia nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe tudo que eu preciso. Às vezes no seu coração, talvez vai bater um pânico, como bate em muitos. Nossa, mas não tem nada no meu armário. Nossa, mas tá escasso. Eu estou com medo de eu passar necessidade. Não tenha medo. Porque se você tem fé e confia no Senhor, Deus manda alguém lá na sua porta levar uma cesta básica. Como já fez comigo. E o pastor Marcelo lá em Desterro, quando nós estávamos lá pastoreando a congregação lá, nós estávamos passando necessidade, passando falta, é verdade. Ainda bem que Deus preparou uma casa para nós morar, que a horta era cheia de abóbora d'água e quiabo. Nós passamos a abóbora d'água e quiabo. E o que nós tínhamos condições de comprar era batata e salsicha. Nem a gatinha que nós tínhamos queria mais salsicha. Cheirava a salsicha e ia caçar os passarinhos. Era assim, meu irmão. Caladinho, nós só com Deus. De repente bate lá o moço do supermercado. Ô Marcelo. Aí
com aquela cesta cheia de coisas, frango. Nós tínhamos uns 3, 4 meses, nós não vinha carne, refrigerante, não sei mais o que, um tanto de coisa, biscoito. Está bem. E aí o que acontece? Nós custamos acreditar que aquilo era para nós mesmos, nós não estávamos acreditando. E não, você tem certeza que é para nós? Tenho. Então assim, Deus abençoou. Depois, mais para frente, nós fomos descobrir. Deus usou um irmão da igreja, sem nós falar nada, sem nós pedir nada. E ele levou a cesta básica para nós. Amém? Então Deus é o Deus da provisão. Ele usa quem você menos imagina para te abençoar.